A corrupção e o silêncio da culpa. Esse é o tema que eu queria falar com você hoje. Quando assistimos aos noticiários sobre grandes esquemas de desvio, como o recente caso envolvendo o sistema financeiro e figuras do alto escalão do nosso judiciário, vemos manchetes, valores e investigações. Mas o que não vemos, o que não sai nas manchetes, é o que acontece no interior da psique daqueles que estão envolvidos nisso. Existe um ruído ensurdecedor que ocorre em meio a tanto segredo. Hoje, vamos usar a psicanálise para entender que a corrupção não é apenas um crime contra o patrimônio, é um crime contra a própria consciência. E o mecanismo principal que sustenta a corrupção não é o dinheiro, é o silêncio. Mas não um silêncio qualquer, é o que chamamos de o silêncio da culpa. Para a psicanálise, todo sujeito é habitado por uma instância chamada supereu ou superego. É o nosso juiz interno, a voz da moral e da ética que internalizamos desde a infância. Quando transgredimos uma lei fundamental, esse juiz interno, ele dá um veredito, a culpa. A corrupção, seja ela ativa ou passiva, é uma tentativa desesperada de calar essa voz. O corrupto sabe, no fundo, que está errado. E é exatamente por saber que precisa do silêncio. O esquema de corrupção funciona como um pacto de mudez. Nos recentes escândalos que envolveram parentes, servidores de confiança e ministros do STF, vemos claramente essa dinâmica. O silêncio não é apenas para evitar a prisão, é para evitar o colapso psíquico. É uma tentativa de impedir que a culpa consciente venha à tona. Mas aqui está a armadilha. O silêncio externo não gera silêncio interno. Pelo contrário, quando você tenta calar a verdade lá fora, a culpa grita mais alto aqui dentro. Freud nos ensinou que aquilo que nós recalcamos, aquilo que nós empurramos para o inconsciente através do silêncio, retorna como um sintoma. O que vemos na vida desses envolvidos em grandes esquemas, muitas vezes vemos paranoia, ansiedade, necessidade de controle excessivo e uma agressividade latente. Por quê? Porque o silêncio da culpa é pesado. Ele exige vigilância constante. Cada reunião secreta, cada transferência bancária oculta, cada palavra não dita para a família é um tijolo nesse muro de silêncio. E quanto mais alto o muro, mais solitário e angustiado o sujeito se torna. No contexto dos recentes envolvimentos do STF e do caso Master, percebemos como esse silêncio se organiza em clãs. A família, os amigos íntimos, os servidores leais, todos são cooptados para manter segredo. Psicanaliticamente, isso é uma tentativa de diluir a culpa. Se todos sabem e todos calam, a responsabilidade parece menor. É como se o grupo funcionasse como um anestésico para a consciência individual. Mas é uma ilusão. A culpa não se divide, ela se multiplica. E qual é o custo desse silêncio para a sociedade? Quando as instituições que deveriam falar em nome da lei se calam sobre seus próprios erros, elas enviam uma mensagem devastadora ao inconsciente coletivo. A mensagem é: a verdade não importa, o que importa é o segredo. Isso autoriza cada cidadão a buscar seu próprio atalho silencioso. A corrupção se normaliza porque o silêncio se torna a norma. A sociedade aprende a não perguntar, a não olhar, a não ver. Então, qual é a proposta de cura? Se a doença é o silêncio da culpa, o remédio é a verdade dita. Psicanaliticamente, curar-se é trazer o inconsciente para a consciência. É dar palavras àquilo que estava escondido. A cura para a corrupção não vem apenas da punição legal, mas da quebra do pacto de silêncio. Quando um envolvido decide falar, quando uma instituição decide se abrir à investigação real, não está apenas cumprindo a lei jurídica, está realizando um ato de saúde mental coletiva. Está dizendo que a verdade é mais importante que a proteção do ego. A proposta é ética e subjetiva. Precisamos valorizar a coragem de romper o silêncio, denunciar, delatar, investigar e assumir a responsabilidade. Não é traição, é lealdade, é vida à justiça.
O silêncio da culpa é uma prisão invisível. A chave para sair dela é a palavra verdadeira. Que os casos recentes sirvam de alerta. Não há vantagem que pague o preço de viver escondido de si mesmo. A verdadeira integridade não é aquela que não erra, mas aquela que, ao errar, não se esconde no silêncio. A luz é o único antídoto para a sombra da culpa. Obrigado por assistir. E lembre-se, o que o silêncio esconde, a verdade dita liberta. Tô torcendo para uma delação boa aí.